sabia que a maneira com que você define o que é inteligência influencia diretamente no seu comportamento e na sua aquisição de conhecimento? Basicamente, eu terminei de ler um livro chamado The Art of Learning, tá aqui a capa dele, é muito legal, escrito por um cara que foi aí várias vezes campeão de xadrez, depois ele entrou para o mundo das artes marciais, foi campeão mundial de push hands e ele era sempre focado no processo de aprendizado, ele era muito entusiasta de como as pessoas aprendem. Ele apresentou no livro uma teoria que depois eu vi que existem pesquisas acadêmicas sobre isso que ele falou. Eu não sou muito ligado em pesquisas acadêmicas, mas depois se você colocar no Google você vai encontrar, que diz que a maneira com que a pessoa define o que é inteligência no diálogo interno que ela tem com ela mesma influencia diretamente no comportamento que ela tem, na maneira que ela aprende, nas decisões que ela toma aí no decorrer da vida. E essa definição que a gente tem de inteligência, ela começa desde quando a gente é bem pequenininho, influenciado pelos pais, influenciados pelos professores, influenciado pelas pessoas à nossa volta, baseado no que essas pessoas falam com a gente. E aí acaba desenvolvendo. Mas o mais legal é que, mesmo que depois de ver esse vídeo, se você não estiver satisfeito com a crença que você tem em relação à inteligência, agora a gente pode mudar isso. Mas basicamente ele apresenta dois tipos de crença. Uma é a crença na inteligência como uma entidade. O que seria isso? O nome que foi dado é como entidade. Mas isso aí significa que a pessoa trata a inteligência como uma coisa que ou você tem ou você não tem. E ponto final. Então, existem pessoas inteligentes, existem pessoas não tão inteligentes ou burras, por assim dizer. Existem pessoas com diferentes níveis de inteligência. Essa é a crença na inteligência como uma entidade. As pessoas que acreditam na inteligência como uma entidade, uma fala muito comum delas é falar coisas como: aquela pessoa ela leva jeito para esse tipo de coisa, ou aquela pessoa tem o dom, ou aquela pessoa é muito inteligente mesmo. Isso é um diálogo típico de pessoas que acreditam na inteligência como uma entidade. E não precisa nem falar que existe também a tendência de julgar as pessoas, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Então, aquela pessoa, você é muito inteligente. Aquelas pessoas ali são muito burras, falta inteligência nelas, elas não têm a menor condição. Tudo isso tem a ver com quem acredita na inteligência como uma entidade. O outro ponto, a outra crença, chama de inteligência incremental, por assim dizer, mas acredita que a inteligência é uma coisa construída, não é uma coisa que existe ali no indivíduo, é uma coisa que ele desenvolve através das experiências dele. Então as pessoas que têm em si a crença na inteligência como algo construído, quando elas vê uma pessoa que atingiu alguma coisa que precisa de inteligência, ela, ao invés de a primeira reação dela ser julgar se essa pessoa é inteligente ou não, ela olha para o processo que essa pessoa passou, ela tende a olhar para o processo. Por exemplo, se você acredita na inteligência como algo construído, quando você observa gênios da história, sei lá, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, você se interessa muito mais por o que ele passou, como ele construiu isso, como ele estudou, que tipo de experiência ele viveu, o que ele leu, como foi a infância dele para ele chegar onde ele chegou, do que simplesmente falar: o cara é um gênio, ele tem uma inteligência sobre-humana e é isso aí. Ou seja, a inteligência e as habilidades, elas são construídas. Você nasce com o cérebro como se ele fosse um HD vazio e você vai alimentando ele com coisas, e quanto mais você alimenta ele, mais você desenvolve a sua habilidade analítica, a sua habilidade de tudo quanto é coisa, e se torna o que as pessoas que tratam a inteligência como entidade chamam de pessoa inteligente. E agora, o ponto principal disso é o seguinte: independente do que for verdade, tá? E eu não faço a mínima ideia, eu não me interesso por isso. Vamos supor que existam pessoas que nascem ali sim com uma inteligência como se fosse uma entidade. Não é esse o ponto desse vídeo. O ponto é que essa crença que você tem em relação à inteligência, ela influencia diretamente nas suas ações. Influenciam diretamente na sua autoeficácia, como eu já falei no outro vídeo, influenciam diretamente no quanto você acredita no seu próprio potencial, influencia diretamente em como você aprende através da experiência de outras pessoas, porque quem acredita na inteligência de modo incremental, como construído, quando ela encontra uma pessoa na frente dela supostamente inteligente, ela começa a observar o processo que essa pessoa passou, começa a fazer perguntas
coisas relacionadas ao processo. Começa a querer desconstruir o que ela fez e disso você extrai muito aprendizado para si. Enquanto quem tem a crença na inteligência como uma entidade, ele é inteligente, então é isso aí. Então, dá para notar aí que essa crença influencia diretamente nos nossos resultados, independente de qual for a verdade ali. Esse é o ponto que eu quero passar nesse vídeo. Se você se interessar por esse assunto, é o livro Art of Learning. Ele tem só uma pequena passagem sobre isso, mas o livro de qualquer forma é muito legal. Estou deixando aqui na descrição um link para ele. Se você quiser fazer uma pesquisa sobre esse assunto, estou deixando aqui na descrição também a explicação desses dois tipos de inteligência. Você pode jogar no Google aí que você acha alguns artigos, alguns papers falando sobre isso. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. Se inscreve no canal para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo e eu vejo você no próximo vídeo aí. Tchau!